endometriose no Brasil afeta de 10 a 15% das mulheres em fase de reprodução. Ela acontece quando o tecido que reveste o útero cresce para fora. Essa é a chamada menstruação retrógrada. Os sintomas variam de cólica intensa, inchaço abdominal e até dificuldades para engravidar. O diagnóstico não é fácil e requer uma bateria de exames. Quer saber mais sobre essa doença que atinge 180 milhões de mulheres no mundo? Acompanhe agora no Manhã Leve. Ai, a gente tá aqui falando nos bastidores, porque eu tô recebendo a Caroline Salazar, ela é jornalista, e ela me lembrou que ela me entrevistava na época da Caras, da Quem, você trabalhou pra todas essas, né, Caroline? Trabalhei. Mas hoje a Caroline vem como um personagem, né, pra falar sobre endometriose. Hoje eu trabalho com endometriose. Com endometriose? Você tem um blog, inclusive. Tenho. Trouxe a camiseta? Trouxe. Então, deixa eu ver a camiseta. Seu já. presente. Doutor, então vamos ver aqui a camiseta. Conscientização para divulgar. Linda, eu vou tirar uma foto dessa Março camiseta. é o mês internacional de conscientização. É. Seria maravilhoso. Março. Se você... março. Então a gente vai falar de novo sobre endometriose, já tá pautado aqui, tá? Doutor Fabiano já veio, Elisei Serra já veio várias vezes ao programa. Obrigado. Excelente médico. Então você vai mandando a sua pergunta, 0 operadora 12 99727 6383. A gente teve um VT que falou um pouquinho sobre endometriose, mas queria que o senhor começasse pelo conceito mesmo. As mulheres têm dúvidas, sentem muita dor e tal. Daqui a pouco a gente vai saber como que se sente a mulher. Muita dor. Vamos lá. Bom, a endometriose, Maria, ela é uma doença que ela é caracterizada pela presença do endométrio, que é a camadinha mais interna do útero, fora do útero, né? Então, na verdade, ele pode acometer toda a região pélvica, por fora do útero, ovários, trompas, bexiga, às vezes intestino, né? Com esse crescimento dessas lesões, durante o período menstrual, essas lesões se proliferam junto com aquela camadinha do endométrio. Isso gera um processo inflamatório ao longo do tempo, né? E vai gerando cicatrizes, aderências, que vai causando um processo doloroso ao longo do tempo. Então, o que essas mulheres vão apresentar com endometriose? Que elas podem apresentar, na verdade. A gente tem 4 vertentes de quadro clínico da endometriose. O primeiro delas é dor. Então, essa paciente pode apresentar um quadro de cólica menstrual, geralmente incapacitante. Então, essa paciente vai apresentar uma cólica que ela tem que ir ao pronto-socorro, fazer medicação. Ou ela vai apresentar um quadro de dor pélvica crônica acíclica. O que isso quer dizer? Não depende do período menstrual. Ela apresenta uma dor crônica qualquer fixa. momento. Qualquer momento. Pode apresentar dor para evacuar, durante evacuação, fezes, né? Ou durante urina. Também pode apresentar... Dores, a cólica, para evacuar e é isso. Não, na verdade... Para urinar. Para urinar, isso. E aí... Dor na relação sexual. E ela pode ter infertilidade. Né? Então essa que é a muitas principal... mulheres, então, é verdade que quem tem endometriose tem dificuldade de engravidar. Exatamente. Mas pode engravidar. E pode apresentar, desculpa, gente, eu demorei a pensar aqui, mas pode apresentar dispareunia, que seria a dor durante o ato sexual. Tá bom. Tá? Então, às vezes, quando o pênis bate no fundo da vagina, essa paciente sente muita dor, tá? A causa quando o pênis entra na vagina e sente dor, isso provavelmente não é endometriose, é só quando o pênis bate no fundo da vagina. Caroline, vamos falar então? Vamos. Tudo isso você sentiu? Sentia, na verdade, muita cólica. Muita, meu abdômen também inchava muito, né? O inchaço abdominal também é um sintoma da endometriose durante o período menstrual. Eu tinha muita dor na lombar também durante o período menstrual e tinha muito inchaço, peso nas pernas, dores nas pernas, né? Essa era meu tipo de cólica. Que eu relatava para o ginecologista, que achava que era normal. E com o tempo ela se tornou progressiva, né? Ela foi aumentando com o tempo. Então eu tomava, sei lá, 1 Buscopan, 2. Comecei a tomar uma caixa inteira de Buscopan, até passar para morfina, codeína. Morfina? Tudo à base de morfina, tramal, Com quantos né? anos você começou? Você começou adolescente? Olha, eu comecei essas primeiras dores, assim, minha menstruação, desde a primeira menstruação aos 13 anos, mas só fui diagnosticada aos 31, né? Então eu tive um atraso de 18 anos de diagnóstico. E por que demorou tanto? Porque não se sabia muito? Eu acho que também, mas não dava... As pessoas, os médicos ainda, a sociedade, não dá muita bola pra cólica, né? Acho que melhora quando casar, né? Aquela coisa que a nossa avó falava, quando casar melhora, quando tiver filho melhora. Mentira, não melhora.
né? Então, assim, ninguém dava bola, né? E chegou a um ponto onde eu comecei a ter a dispareunia, né? Que foi onde eu falei, nossa, não tá normal. Que era dor durante a relação sexual, na verdade eu já não conseguia mais fazer, porque eu tive a de profundidade, né? Que é a pior dela, já quase evoluindo para um vaginismo. E foi quando um tempinho depois, eu fui diagnosticada, né? Mas graças a uma pessoa que foi a um evento, que escutou o que eu tinha, que escutou os sintomas e me ligou e falou, olha, eu acho que você tem endometriose. Né? Até então, porque eu estava fazendo exames comuns e o médico que foi fazer os exames, ele não era ginecologista, né? Então, não falei nada de cólica para ele na época, porque para mim era normal, 18 anos, já sentindo cólica, né? E meu ginecologista não prestava atenção. E eu tive endometriose, eu fui diagnosticada. Então, qual é o exame, doutor, que a gente faz para diagnosticar? Normalmente o que a gente tem hoje de exame para endometriose são 2. É a ressonância magnética, que a gente faz com preparo para investigação de endometriose, e o ultrassom transvaginal com preparo também. A gente faz um preparo intestinal, faz uma colocação de um gel vaginal com contraste. Agora, o transvaginal, você pode fazer, que nem ela falou, que quando ela era adolescente já sentia isso. Olha, normalmente na adolescência o diagnóstico é muito difícil, a não ser que ela já tenha lesões profundas da endometriose. Às vezes, no começo, a endometriose é um pouco superficial e ela ainda não forma nodulações. Então, às vezes, no exame de imagem, ela não vai ser caracterizada. Entendeu? Então, às vezes, a doença, como ela é progressiva, ao longo do tempo, ela vai formando nodulações, cicatrizes, e aí pode aparecer um pouco mais. E aí, com quantos anos, mais ou menos? Não Uns tem 8, idade, 20? não tem idade específica. Geralmente ela é diagnosticada em idade reprodutiva, idade né? reprodutiva, exatamente. Até falam que é uma doença que dá na idade reprodutiva, mas no blog a gente tira vários mitos. E assim, é uma doença que acomete a adolescente, mas ela é diagnosticada em idade reprodutiva, não que ela vai... Vocês acham que é quando a mulher presta atenção, que ela quer engravidar, às vezes não consegue, ou não? Não tem nada a ver? Na verdade, Maria, não necessariamente. Existem estudos mundiais que provam que a endometriose tem um retardo de diagnóstico de cerca de 7 anos. De 7 a 12, é muito grande. É muito tempo. Então, as mulheres, às vezes, peregrinam de médico em médico sem que eles pensem que o diagnóstico pode ser endometriose e não fazem a investigação adequada, né? A gente que está em grande centro, às vezes a gente tem um pensamento já mais focado em endometriose. Então, uma paciente que chega no meu consultório e fala, por exemplo, de dispareunia, que fala que seria dor durante a relação, ou que fala de cólica menstrual, intensa. eu vou pensar em endometriose de cara para essa mulher, entendeu? E aí eu vou fazer a investigação. E então a gente consegue fazer o diagnóstico muito mais precoce. Mas essa peregrinação realmente é um processo muito difícil, porque as pacientes são achadas como loucas. Porque elas ficam com uma dor pélvica crônica, passam de médico em médico, e ninguém diagnostica. Isso o mais importante é o médico ouvir a paciente. É esse que dá o diagnóstico. Porque os exames são complementares, né, doutor? São complementares. Então, assim, perfeito. O mais importante é o médico escutar, não é nem ouvir, escutar. Porque tem diferença entre ouvir e escutar a paciente. Eu acho que o que é muito importante que a Caroline falou agora, o exame é complementar. O exame físico que a gente faz durante a consulta, ele já pode dizer muita coisa pra gente. Exatamente. Então, quando a gente faz o toque vaginal, a gente pode palpar alguma nodulação já, no que a gente chama de retrocervical, atrás do colo uterino, que é o principal foco de endometriose. Ok. Nós já vamos falar do tratamento. Eu vou pedir uma licencinha para vocês. Claro. Eu já volto. Bom, estamos falando de endometriose com a Caroline, que é jornalista, que teve endometriose. Sim. Ainda bem está curada, né? Tô. Com o doutor Fabiano. Vamos falar do tratamento. Bom, o tratamento a gente tem alguns conceitos, né, básicos. O primeiro deles é que algumas pacientes são completamente assintomáticas. Elas não têm nada de manifestação da endometriose. Então não tem cólica? Não tem cólica, não tem dor, não tem infertilidade, não tem nada. Algumas pacientes ficam completamente assintomáticas. Então, essas pacientes não demandam tratamento, né, a princípio. Agora, se ela tem só infertilidade e uma endometriose, às vezes, ou superficial, ou mesmo que seja profunda, mas não tem acometimento de algum órgão mais nobre, ou um risco de obstrução intestinal, alguma coisa desse tipo, ela, a princípio, não tem indicação cirúrgica. Se ela tem infertilidade, ela vai partir uma fertilização in vitro e vai ter o filho dela. Agora, se ela tem dor, né, a gente tem duas opções. A primeira delas, ela quer engravidar. Se ela quiser engravidar e tiver dor, a gente não tem como, a gente tem que operar, infelizmente. Né? E essa operação é uma operação difícil? É uma cirurgia muito complexa. Faz, mas existem filas grandes no SUS, porque existe uma dificuldade de acesso. Demora muito. Demora, e de cirurgiões muito especializados. Né? O cirurgião tem que ter uma curva de aprendizado muito longa para operar endometriose. A gente compara a cirurgia de endometriose com uma cirurgia de câncer. Porque apesar da doença ser completamente benigna, não ter relação com câncer, não ser câncer, ela cria aderências e modifica toda a estrutura da anatomia da pelve da mulher. Entendi. Caroline, você foi operada? Eu fui 2 vezes. 2 vezes? Eu tava com a pelve toda congelada, né? Que depois o doutor pode explicar melhor.
muitas aderências e estava na época na minha primeira cirurgia, porque os exames complementares não mostram tudo, né, sem proctologista. Então, na época, o meu médico achou mais prudente retirar as aderências do intestino, porque eu estava toda grudada, minha pelve, e era um bolo. Nossa, né? você devia sentir muita dor. Muita dor. Eu tinha dor para como disse ele, que eu tinha dor para andar e para respirar, que ele não sabia como eu cheguei viva no hospital, porque ele me deu óbito na mesa de cirurgia, porque eu já tinha órgãos sem funções, eu evacuava a cada 20 dias, mais ou menos, 25 dias, né? E eu comia todos os dias, né? Nós comemos todos os dias. Então, eu tinha um abdômen super inchado, assim, sabe? Parecia que eu tava gorda mesmo, mas era endometriose e aderência, né? Então, aí ele tirou tudo que pôde de aderência, retirou os focos e depois de 1 ano e pouco comecei a sentir dor de novo. Partimos para a segunda cirurgia, dessa vez tinha proctologista, onde foram retiradas todas as aderências, os focos que se encontravam. E desde então não tenho mais nada. Então, minha pergunta é, pode voltar? Olha, essa é uma pergunta que ela é até assim, ela pode voltar. Pode, mas se a cirurgia é completa, se durante a cirurgia se faz a excisão completa das lesões, a chance dela voltar é baixa. Agora, se cauteriza as lesões, aí a doença ficou lá, então ela não volta, ela já continuou. Aí não é entendeu? voltar, né? Não é uma reincidência, reincidência, é né? recorrência, né? Porque ela já recorrência. existe, na verdade, ali. Ok. Ela... A gente tem algumas perguntas no WhatsApp, bem rapidinho. Bom dia, Priscila. Gostaria de saber se a gravidez pode curar a endometriose. Uma pergunta. Rio. Oi, Priscila. A sua pergunta é muito interessante, porque existia esse mito no passado, né, Priscila? Que as mulheres engravidavam e curavam a endometriose, curavam a cólica. Na verdade, não é bem assim que funciona. O que acontece é que durante a gravidez, tem altos índices de um hormônio, que é um progestagênico, que é a progesterona, e esse hormônio, ele inibe um pouquinho os focos de endometriose. Então, a mulher não menstrua, não sangra, e isso vai dar uma tranquilizada na doença. Mas após o parto, essa mulher pode voltar a sentir dor. É até interessante porque eu acabei não falando a terceira vertente de tratamento da endometriose. Então, aquelas pacientes que não têm desejo de engravidar, mas que têm dor, a gente pode tentar um tratamento clínico primeiro. Que hoje em dia é o principal tratamento que a gente se tenta. A gente tenta um tratamento com pílula anticoncepcional, que são hormônios, e nesse caso a mulher, ela fica sem menstruar e aí pode se aliviar os sintomas. Se ela ficar completamente assintomática com o tratamento, a princípio não tem indicação de cirurgia. Então, na menopausa a gente não tem? Na menopausa, não. Então, eu recebi um e-mail em 2014, eu fui a Brasília dar uma palestra na Câmara dos Deputados. Eu recebi um e-mail de uma menopausada há 3 anos que foi diagnosticada com endometriose, a Eunice, 3 anos após a menopausa. Então, assim... Acho que sempre vai haver exceção, né? Não, é que, na verdade, é o seguinte... Não é comum. A doença, ela existe ali ainda. Ela continua. A mulher tem endometriose ainda. Então, se ela fizer a pesquisa pro resto da vida, como ela fez aderências, fez cicatrizes, ela vai ter o diagnóstico de endometriose. O que às vezes ela não vai ter, como ela não tem o estímulo hormonal mais da fase reprodutiva, às vezes ela não vai ter dor. O que não pode dizer é que a gravidez, como o doutor disse, também a menopausa cura a endometriose. Isso também é mito. E Silvana Rodrigues, bom dia. Minha filha tem 15 anos, toda vez que antecede o período menstrual, sente fortes... Tem, né? Acho que tem. Sente fortes dores do lado direito do abdômen e inchaço, que pode ser Valparaíso, Goiás. Olha, Silvana, infelizmente a gente tem que pensar em endometriose para sua filha. Eu acho que vale a pena já iniciar uma consulta com o ginecologista para fazer uma avaliação. Porque ela tá nos 15 ela anos. Ela tem um dos critérios. Mas isso que vocês falaram, pode ser que não apareça ainda nos exames, né? Bom, tem alguma coisa que a gente não falou, que a gente precisa falar, que vocês acham que é muito importante? Eu acho que o mais importante é reconhecer os sintomas, né? Então, a paciente tem que ficar atenta como é a menstruação, como é a vida dela, se ela tem dor para ter relação sexual. Muitas mulheres param de ter atividade sexual, então a qualidade de vida tem que ser muito priorizada. E aí, pensar, se seu médico não pensou ainda em endometriose, chegar para ele e falar, doutor, será que eu não posso ter endometriose? Porque às vezes foi um diagnóstico que ele não pensou, mas que na hora que você dá ali, às vezes ele começa a pesquisar. A pessoa é ginecóloga, peraí, ginecologia, mas eu passei a vida inteira, né? Mas eu passei a vida inteira com o que eu adorava e não pensava em endometriose. Mas vamos ter fé. Caroline Salazar, jornalista, muito obrigada. Os contatos, blog A Endometriose e eu, .blogspot.com.br. Posso fazer um convite? Pode, que no dia 24 de março, está cedo ainda, né? Mas teremos a 5ª edição da Endomarcha, que é uma marcha mundial pela conscientização da endometriose, uma marcha americana, e eu sou a capitã brasileira.
Então, nós teremos em 15 cidades. Então, lá no blog tem uma coluna Endomarcha, é só entrar lá e fazer o cadastro. Vocês já estão convidados para voltar. Tá convidado, já tá acertado. Em março. Já, em março. Pra Você divulgar em volta. março, Quero com mostrar certeza. a camiseta do blog, é uma camiseta super bacana. A fanpage é a Endometriose e eu. O Instagram e Twitter é a Endo E eu. e eu. Tá. Doutor Fabiano Elisei Serra, ginecologista e obstetra, doutorfabianoserra.com.br é o site, Instagram Doutor Fabiano Serra, YouTube Doutor Fabiano Elisei Serra. Muito obrigada. Olha, Muito volta, obrigado, já viu? tá marcado. A gente Obrigada, volta prazer em sim, revê-la. tá? Muito Prazer, obrigado, super viu? prazer em te Obrigada. rever. Olha aí a camiseta linda do blog, vou fazer foto com ela. Grande beijo pra todos vocês. A gente se vê amanhã a partir das 10 horas da manhã com muita informação, muita coisa boa. Tenho certeza que você vai adorar o programa de amanhã e de sexta. Até mais, tchau, tchau.